Boa tarde, pessoal. Muito bom poder estar aqui. Agradecer. Aliás, antes da gente começar, depois da palestra da Cíntia Chagas, eu queria dizer, não é isso? Para quem esteve aí, né? Antes de mais nada, e tem mais uma. Eu queria dizer, antes de mais nada, primeiramente, né? Primeiramente. Ou seja, tudo que a gente está acostumado a fazer, a mulher ontem veio e arregaçou com a gente, falou que nós não podemos fazer desse jeito. Mas olha, eu queria compartilhar com vocês que essa apresentação que teve aqui foi desenvolvida por inteligência artificial. Porque eu acho que não tem nada daquilo ali que é meu, né, Elton? Não deve ser. Pessoal, fazer um agradecimento especial para a Rede Telesul, mas não é possível a gente não estar em sintonia com o momento do Marcelo Siena, presidente da rede em exercício. Eu, particularmente, acho que a única coisa que a gente pode fazer nesse exato momento vou reservar 1 minuto de silêncio da nossa parte, para que a gente possa, através das nossas energias, nossas orações, desejar ao Marcelo que faça uma boa recuperação, um bom momento. Tá bom? Se unem a mim nesse momento, se unam a mim nessa reflexão de bons pensamentos e de oração para aqueles que, obviamente, creem. Muito bem. Que esse momento, então, tenha sido, né, recebido pelo nosso querido Marcelo. Eu chamei o Elton hoje pela manhã, junto com a Ana, né, me permita dizer, para reconhecer o quanto a feira, o iBusiness, foi caprichoso na realização. Falei, Elton, a gente tem um certo hábito de criticar sempre aquilo que nos incomoda, né? Somos muito práticos, fazendo muita crítica, quando não até ampliando a informação negativa para muita gente. Mas temos uma certa dificuldade, inúmeras vezes, de trazer os critérios positivos das coisas, e esses critérios positivos das coisas serem expressados para quem de direito. Então eu fiz questão de, em um momento, chamar o Elton, chamar a Ana, né, que são da rede, e parabenizá-los pela realização da feira. Quero de novo, Elton, reconhecer o esforço de vocês. A cada ano que passa a gente se sente privilegiado estar aqui, tá? Parabéns de novo. Mas o que eu acabei de fazer aqui é um exemplo nítido e certo de que não há possibilidade de que uma inteligência artificial possa fazer o que eu acabei de fazer. Só eu estou sentindo, só eu consegui expressar através da minha gratidão, que não é gratidão também, não sei mais agora, depois da Cíntia tudo muda, aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, a provocação que nós trouxemos para esse momento é, levando em consideração que nós estamos convivendo com a inteligência artificial, e a inteligência artificial tem dado respostas frequentes para a gente, para tudo que a gente pergunta ao chat GPT,
ele nos presenteia com uma informação? Resta entender se nós vamos fazer frente às nossas realidades do dia a dia do nosso provedor, seguindo as instruções de um chat GPT, seguindo as instruções de uma inteligência artificial. E eu quero dizer isso para vocês pelo seguinte, me empresta o telefone um pouquinho, por favor. Esse é o meu, é? Eu vou acessar aqui, de modo aleatório, o chat GPT aqui, vou fazer uma pergunta, eu acho que para quem já teve essa oportunidade, faça. Vou perguntar para o chat GPT, quem sou eu? Quem sou eu? Vamos ver o que ele vai responder. Bom, essa é uma pergunta profunda. Já deu Ronaldo Couto na resposta, né? Só faltou ele falar depende. Aí é uma merda. Pode ser vários sentidos. Filosófico, emocional. Você quer explorar essa pergunta num contexto específico? Tipo, quem sou eu no trabalho, na família, nos meus sonhos? Ou você quer uma reflexão mais existencial mesmo? Como eu tenho um erro muito grande, que eu não sei quem eu sou na minha existência, eu vou falar isso, existencial. Existencial. Não sei quem eu sou. Ó, isso, existencial. Estou com dificuldade para me identificar. Vocês estão entendendo que eu estou com um psicólogo aqui, né? Ok. Vamos lá ver o que ele respondeu. Obrigado por confiar em mim. Chat GPT, obrigado por confiar em mim. Esse sentimento de não saber exatamente quem você é, ou de sentir quem está desencaixado, é mais comum do que parece. E pode ser um momento importante de autodescoberta, mesmo que difícil. Quando a gente se pergunta quem sou eu, está indo além de nome, profissão ou papel social. É uma busca por sentido, por identidade ou por essência. Podemos te ajudar a refletir nas emoções da verdade, em qual momento da vida você sente. Ou seja, vou colocar uma coisa aqui, e profissionalmente, quem sou eu? Ele vai me responder o seguinte: está buscando enxergar um pouco do seu cargo, função. Olha lá, você, consultor especialista em provedores de internet, a sua visão é... Gente, isso aqui, para cada pergunta que eu tiver, a inteligência artificial generativa, ela vai entregar para mim uma resposta. E vai depender de mim, eu fazer dessa resposta a minha verdade verdadeira. E aí é um ponto crítico, porque a gente tem que entender que nem tudo que está aqui efetivamente reflete o que é de melhor para mim. Ele pode estar colocando algumas informações que são convergentes à minha personalidade, até por conta do que eu já exercitei dentro da inteligência artificial. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a inteligência artificial, ela traz dentro da sua percepção, da sua visão e da sua instrução, uma quantidade de dados, algoritmos, que ela vai perfilando o como você pensa, através da pergunta que a gente faz com frequência e através das respostas que a gente concorda com a inteligência artificial, ela vai dando para nós um perfil de quem nós somos e, obviamente, o que nós queremos ser. E essa provocação que eu coloquei, quem que estará no comando do seu provedor regional, é porque a gente está ficando um pouco de preguiça, estamos ficando um pouco preguiçosos, de não exatamente fazer análises críticas e fazer, assim, respostas instantâneas.
O que nós temos que entender, efetivamente, que isso no contexto geral das nossas ações, é que todas as ações, elas precisam de uma construção idealista. Eu preciso partir de uma ideia para que eu construa um planejamento, eu preciso partir de uma premissa de conteúdos e dados para que eu execute um planejamento, eu preciso ter histórico para que eu possa tornar esse planejamento agora uma organização tática, eu preciso de um composê de coisas para que a gente possa instruir exatamente as nossas decisões. E aí fica essa provocação, porque se nós permitirmos que os nossos colaboradores, os nossos gestores, ou até os nossos operadores de atendimento e relação com o cliente, recorram a respostas de inteligência artificial, é bem provável que a gente vai perder o diferencial competitivo. O elemento principal da diferenciação competitiva de cada provedor, aí sim ele vem com a capacidade humana de sentir, de perceber e de arriscar. O fato de fazer essas três coisas para arriscar, é uma decisão que leva para a gente o seguinte: olha, nessa situação que você está escolhendo para o ISP, para a sua operação, possivelmente vai te dar um resultado. O que a gente faz? A gente espera que esse resultado seja o mais próximo possível da verdade. Qual verdade? A verdade daquilo com que a gente espera ter pontos positivos. Então, se a gente levar em consideração que todas as perguntas que a gente fizer para um chat GPT, a tendência da resposta dele é ser muito parecida para todo mundo, porque ele é uma ferramenta disponível para todo mundo, automaticamente a gente corre o risco de que as nossas operações se igualem entre si. E quanto menos de pessoas a gente tiver na nossa operação, anotem isso, gravem isso. Quanto menos do contexto humano a gente tiver na nossa operação, menor será a nossa vantagem competitiva. Ok? Quanto menos a gente tiver do fator humano intervindo nessa relação, menor a gente vai ter a vantagem competitiva. Nós vamos ganhar muito com a inteligência artificial e isso tende a trazer grandes experiências e grandes resultados para todo ganho sobre procedimentos, sobre processos, sobre as assertividades, sobre dados. Agora, o diferencial competitivo que vem da natureza de criar, de transformar, de sentir, de se emocionar, aí não há inteligência artificial capaz de fazer esta ação. Ou seja, o papel estratégico que nós queremos para dentro do nosso provedor, antes até de que isso possa ser uma mera atividade de conectividade, nós temos que entender que as nossas ações e as nossas prestações de serviço, elas têm que ir ao encontro da ansiedade do cliente, do anseio do nosso cliente. Vejam, quando a gente vai para um restaurante, ontem, então, nós levamos, acho que uns 15 minutos para o cara apresentar para nós o cardápio, a forma como o cardápio era, né? Não foi isso? No final das contas, eu não lembrava nem mais o que ele começou falando. O rapaz foi tão né? Que não teve uma pergunta no meio da apresentação dele de como seria o cardápio. Do tipo, olha, somos uma casa especializada em carnes, é uma steakhouse, e ficamos felizes de você estar aqui. Na sua expectativa, o que vocês gostariam de saber para
ter essa refeição e para que essa refeição se torne inesquecível na sua vida. Entendem? Ou seja, naquele exato momento, se ele tivesse feito essa pergunta, o que nós precisamos fazer para que você aqui numa steakhouse possa ter um jantar que se torne inesquecível? Aí eu vou colocar os meus sentimentos, cada um vai colocar os seus sentimentos e outros vão colocar os sentimentos. O que o menino fez ontem, com muito treinamento, diga-se de passagem, ele cumpriu protocolo, ele fez speech. Ele fez speech. Ele foi eficiente? Foi. Né? Ele seguiu a cartilhazinha. Mas ele foi eficaz? Cara, não foi eficaz porque no início eu comecei escutando, no meio já me irritou, no final eu já não queria saber mais. Foi ou não foi, Adriano? Né? Por quê? Porque foi muita informação, é como se ele quisesse ler o cardápio inteiro para mim, lá naquele exato momento. Ou seja, se nós levarmos em consideração que, para nós nos relacionarmos com as pessoas, uma parte de tudo isso pode ser construído um argumento, ou um argumentário, via inteligência artificial que nos dê uma instrução de roteiro. Ou seja, eu vou lá no ChatGPT e falo, me ajuda a fazer um roteiro, para que eu me torne mais eficaz quando eu tiver que apresentar o meu produto. Ele vai me dar um roteiro. Na hora que eu pegar esse roteiro, eu tenho que tornar as coisas criativamente aplicáveis, para que eu não siga um speech e abandone o sentimento do cliente. Ok? Porque se eu seguir o roteiro, pode ser que o cliente aconteça o que aconteceu comigo. Então, muito do que a gente tem dentro dessa visão de pessoas e inteligência artificial, é o risco que nós temos que conviver para não inibir o cliente, ou para não cansar o cliente na hora que nós temos que se relacionar com ele. Ok? Eu gosto muito de... Aí, ó, a Cíntia Chagas não ia beber água no bico, né? Vocês estão rindo, né? Mas assim, beleza. Vejam, eu gosto muito de falar nessa questão de criatividade, porque fazer as metáforas, né? Fazer as comparações, elas sempre levam o cliente a ter um entendimento melhor. Quando a gente fala para o cliente, olha, a nossa internet é uma estrada bem asfaltada, capaz de que você coloque o seu carro e acelere quanto você quiser, a estrada somos nós. O seu equipamento, o seu telefone, o seu computador, o seu dispositivo, é o carro. Então, se eu faço uma bela estrada, mas você tem um carro velho, você vai devagar. Então, não adianta eu vender uma estrada para você de 1000 km por hora, parafraseando aí o nosso giga, sendo que você só tem um carro que vai andar a 80 km por hora. Quando a gente traduz essa informação para o cliente nessa forma, a gente cria com ele um referencial emocional. A gente cria com ele uma referência que ele fala, puxa, eu já senti. Por mais análise que ele fala, ele vai lá para o sentimento dele e fala, eu já senti isso aí. Já entendi por que é a internet, a estrada. Esse elemento criativo favorece, então, o relacionamento. E aí, claro que um relacionamento se constrói com dois vieses. O primeiro, aquele viés que eu reclamo, e o viés que eu encanto. Se a gente for olhar os provedores de internet, ele tem por característica ser grandes solucionadores de dificuldades / problemas. Sim ou não? A gente inclusive vende a ideia do suporte. Meu suporte é bom. Né? Enquanto que o nosso negócio não pode mais ficar
trazendo a lembrança do cliente que ele vai ter suporte. O cliente não tem que ser lembrado que ele precisa de suporte. A partir do momento em que nós aplicamos esse gatilho de lembrança nele, nós estamos colocando em dúvida a qualidade do nosso serviço, ou a segurança daquilo que a gente está falando para ele. E aí é mais ou menos como se eu tivesse um relacionamento com a minha esposa e falasse para ela todos os dias: viu, voltou um cheque, estou devendo, estou no vermelho, só conto notícia ruim para ela, né? As crianças caíram, o Mateus foi advertido na escola, eu bati o carro, arranhei não sei o quê, só tem notícia ruim para falar para minha mulher. E de noite eu vou lá: ô amor, vem aqui dar um cheiro. Que cheiro? Você me contou só notícia ruim o dia inteiro. Então, a partir do momento em que nós convivemos com o cliente falando muito de problema, falando muito de desgosto, qual vai ser a relação de satisfação que ele vai ter com a gente? Se ele só lembra da gente para reclamar, ou se a gente só fala com ele para reclamar também. Reclamar o quê? Você estava devendo, pô? Você não vai pagar não? Esqueceu? Louco. Não é? E uma vez, eu estava acompanhando no Espírito Santo uma atendente de cobrança. Olha o que é fazer speech, e o speech está muito próximo da inteligência artificial, porque com a inteligência artificial a gente pode fazer speech. E aí a menina falou assim: olha, meu nome é fulana de tal, eu falo em nome do provedor tal, consta em nosso sistema um boleto seu em aberto, o motivo da minha ligação é para saber quando que a senhora pretende pagar. A moça virou e falou: filha, eu estou consciente que estou devendo um boleto para vocês, mas eu estou aqui na capital, eu não tenho condição de pagar, porque meu marido está com câncer, eu acho que eu nem volto para casa com ele. Entenderam isso? E aí a menina falou assim: ah, compreendo, e a senhora tem uma data de previsão? Porra, Jesus do céu. Aonde está a capacidade de empatia, de entender que uma pessoa deixou de pagar, está com dificuldade para poder fazer aquele pagamento, e naquele exato momento a menina seguiu o script, o que seria muito comum a inteligência artificial também fazer o fluxo. Só que aquele sentimento de compaixão pelo momento, que ela poderia ter sido aplicada e se tornado inesquecível, ela poderia: poxa, então eu sinto muito pelo momento que a senhora tem passado, vou colocar uma observação, e para que a senhora não sofra nenhuma ainda ligação de pessoas tentando, eu vou pedir para a nossa diretoria deixar como bonificação esse período para você. Cara, a gente teria selado com laços de emoção. Então, essas ações se constroem por relacionamento, que são conexões genuínas. Quando a gente traz os genuínos aqui, ele busca o que nós temos na essência, que pode nos igualar a todos, que podem ter exatamente o sentimento de empatia e compaixão. E naturalmente, quando a gente fala de decisões estratégicas aqui em relação à visão do mercado, se torna o quanto flexível eu sou, ou eu quero ser, na gestão do negócio. Quanto eu preciso ser flexível. Não é mais uma questão, minha gente, de entregar a internet do jeito que a gente quer. Nós temos que entregar a internet do jeito que o mercado quer. Do jeito que o mercado quer consumir, não com o preço que quer consumir, não. É com a forma como a gente vai entregar a internet. Eu costumo dizer que é o seguinte: quantos benchmarks, quantas conversas eu já tive com o Mateus, meu filho de 13 anos, e o Felipe sabe disso, né? Para que o Mateus avaliasse algum ponto estratégico para poder entender se aquilo seria comercialmente viável. E várias vezes o Mateus deu uma paulada. Ou seja: pai, isso é muito chato, velho.
Ninguém quer saber disso. Mas eu estava seguindo um script, eu estava seguindo a inteligência artificial, estava vendo tudo isso ali. Então, minha gente, quando a gente olha para esse contexto de criatividade, relacionamento e decisão, o que a gente tem que entender é que o fator humano continua sendo o principal diferencial estratégico, como eu disse para vocês. Só que fator humano como diferencial estratégico tem que ser bem selecionado, tem que ser bem recrutado. Não existe fator humano de sucesso quando ele é dependente, ok? Quando vocês contratam uma pessoa que ela vai fazer o que vocês querem, vocês estão tirando a capacidade criativa e a capacidade de desenvolvimento dessa equipe. Se há uma possibilidade da gente evoluir enquanto capital humano, é dando para o capital humano a liberdade, com responsabilidade, de criar e inclusive de errar. Porque através do erro se faz uma universidade do aprendizado. O erro, ele tem um poder de transformação de conhecimento inesquecível. Porque quando a gente entende por que errou, avalia por que errou e reposiciona o acerto, a gente cria excelência na nossa próxima entrega. Então esse critério de elemento humano, para que haja uma boa sinergia, tem que ser muito bem selecionado. Me recordo há um tempo atrás que a gente teve uma colaboradora que eu falei, faça tal coisa. Quando deu 3 minutos, mas 3 minutos, 3, ela me mandou a resposta. Eu falei, cara, aí o Felipe, ele recorda disso, que é a Jaque, né? Falei assim, agora faz você, não a inteligência artificial. Ela falou, não, eu só me identifiquei alguma coisinha. Eu falei, então agora você apaga tudo que você fez, desliga o note e vai fazer você. Por que isso? Porque eu estava querendo resgatar a criatividade no diferencial humano. A minha percepção, enquanto aquilo que as pessoas podem fazer na prestação de serviço, está muito ligado a essa relação do como, a essa relação que a gente pode estabelecer. Tá, e aí, o que efetivamente eu posso entregar para o nosso cliente uma experiência diferenciada? Aí sim é o como, é verdadeiramente aquilo que vai gerar valor percebido. Quem esteve conosco aí no treinamento, ouviu pela primeira vez, gravem isso, ouviu pela primeira vez a gente falar de verdadeiro valor adicionado. O mercado está muito acostumado a falar em SVA, sim ou não? SVA, Serviço de Valor Adicionado. Só que agora a provocação que nós fizemos é de VVA. VVA, verdadeiro valor adicionado. Para que seja um VVA, para que haja realmente um propósito em relação à experiência do cliente, o VVA tem que ser honesto, tem que ser claro, tem que ser objetivo. Aquele serviço ao ser entregue tem que ser percebido. Se ele não for percebido, ele não tem nada em absoluto para o cliente a não ser custo. Um SVA que não é praticado, ele está dentro do nosso DRE como custo. E aí a gente põe o SVA, e se o cliente não percebe tudo isso aqui, a gente vai ter problema de verdadeiro valor adicionado. Então, levando então o entendimento de que o atendimento, né, não tem, aí é uma coisa que vocês precisam refletir comigo, é o seguinte:
Não há possibilidade nenhuma da gente prestar serviço sem atender. O princípio da prestação do serviço, ele é intimamente ligado à origem, que é atender. Se não tiver atendimento, não tem prestação de serviço. Isso é uma lógica construída pela modelagem do negócio. Então, atender é o mero ato de estar disponível. Estou disponível. Quando a gente vai para a experiência do cliente, esse estar disponível requer da gente aqui, soluções de problemas. Essas soluções de problemas, inúmeras vezes, não tem absolutamente nada com o nosso negócio. Me recordo uma vez que um cliente ligou mais bravo. Vocês sabem como é que os clientes bravos falam no atendimento, né? Os caras viram os poderosos, né? E ele tinha formatado o note dele, sei lá o que ele tinha feito, tinha perdido todo o conteúdo de dados que ele tinha. E aí ele ligou no provedor, falou: eu quero suporte, vocês não me venderam suporte? Aí, até explicar que o suporte vendido não tem nada a ver com aquilo que ele tinha na informática, ele atormentou a vida de todo mundo. Por quê? Porque foi dado muita ênfase que qualquer problema, como é que é a história? Qualquer problema, liga para nós. Não é isso? Vejam, a gente tem uma sugestão de que quando vai fazer um atendimento, ao encerrar o atendimento, fala: olha, seu Pedro, muito obrigado por ter escolhido a ProISP.net, para nós é um motivo de muito prazer e muito orgulho tê-lo como cliente. A partir de agora, eu desejo que a sua conectividade e as suas experiências sejam muito positivas. Tenha um bom dia, conte sempre conosco. Perceberam algo de diferente? A partir daquele momento em que nós reforçamos a prestação de serviço, agradecemos a confiança que ele fez, e ainda assim nos disponibilizamos, nós não falamos para ele: qualquer coisa liga para nós, conte sempre conosco. Eu não falei para ele contar conosco quando ele tiver problema. Eu falei: tenha um bom dia e conte sempre conosco. Para quê? Para trocar essas experiências positivas e negativas, que nos faz diferente na nossa prestação de serviço. E que quer levar para nós um diferencial que só pessoas podem fazer. Com agilidade, com procedimentos, com precisão, com assertividade, que só a inteligência artificial pode cooperar. Estão entendendo? Então, a partir do momento em que a gente coloca as duas situações, a gente traz mais agilidade para o negócio, mas sem perder esse elemento principal, que é entregar uma experiência diferenciada para o cliente. Tá? Vamos lá. Uma coisa que para nós está sendo cada vez mais da nossa convivência: somos dados, ok? Somos dados. Somos eternamente dados. O que nós somos hoje, em carne e osso, alma, sentimento, pessoa, mas todo momento nosso nós somos traduzidos em dados. Nós temos um telefone que coleta dados, nós temos um relógio que coleta dados, nós temos câmeras que coletam dados. Você entendeu o Google? Entendeu o Google? Beleza? Todo mundo sabe o que eu acabei de fazer aqui? Ou seja, eu estou falando aqui com vocês, o telefone está desligado, mas o Google está aqui.
Ou quando de vocês, por exemplo, não falou, olha gente, vamos para Bariloche. Ah, vamos para Bariloche, não sei o que, daqui a pouco você abre o seu Instagram, viagem para? Cara, isso deve ser do demônio. Não é possível. Você estava, mas aí é que está. Quem de vocês, porque eu não, ao colocar aceito no Instagram, leu todo aquele termo de adesão? Quem leu? Quem de vocês, quando falou assim, já que você quer postar o vídeo, precisa de acesso nas suas imagens, para você. Já que você quer falar mensagens de vídeo e tal, para compartilhar, queremos acesso no seu microfone. Entendeu, Google? Demônio. Ou seja, nós estamos frequentemente gerando dados. E essa geração de dados, no nosso negócio, ele tem uma certa diferença. Eu posso colocar inteligência artificial para medir todos os meus clientes e falar qual é a URL mais acessada. Qual é o site que mais o meu pessoal usa? Só para vocês terem uma ideia, 11%, segundo pesquisa da Nielsen, que é uma pesquisa de varejo, fala que 11% da riqueza, ela é transitada por meio eletrônico. Significa dizer que numa conta de, sei lá, um provedor de mil clientes, podemos admitir que 1.000 clientes teriam uma renda familiar de R$3.000, uma família? No mínimo, 3.000, seriam 2 salários mínimos. Então, 1.000 vezes 3.000, nós estamos falando que transita num provedor de 1.000 clientes, um montante de dinheiro de R$3 milhões. 3 milhões de reais significa que 11% disso aqui, essas pessoas estão consumindo via internet, ou seja, R$330 mil. Transita na rede de vocês. São pessoas que estão comprando diariamente através da sua conexão e estão gastando R$330 mil. Se você ganhasse 2% disso aqui, seria R$6.600, por conta de você ganhar 2% do trânsito de recurso que tem dentro da sua rede. Seria R$6.600. Se dividirmos R$6.600 por um ticket médio de R$120, nós estamos colocando uma receita adicionada equivalente a 55 novas ativações. Estaria bom para vocês? 55 novas ativações para quem tem uma base de 1.000 clientes, nós estamos com um crescimento de 5,5% ao mês. Isso é bom? Tem gente que está fazendo planejamento para crescer 2% ao mês. O que nós acabamos de fazer aqui nessas reflexões, nada mais é do que isso aí, revolução de dados. Pegamos informação, cruzamos informação, colocamos ela num processo próprio e traduzimos isso em resultado. Quer ganhar dinheiro? Além de fazer negócio com a própria internet, então nós temos que coletar dados, tirar mais processamento dessas informações, naturalmente otimizar processos aí e gerar essas análises. Nós somos dados, e por dados, cuidando de dados, nós temos a inteligência artificial que executará com muita qualidade algo que os humanos têm muita dificuldade para fazer.
Sabe por quê? Que nossos humanos têm dificuldade para fazer isso? Porque os nossos humanos são muito interferidos no dia a dia. Comecei a fazer uma análise. O que você está fazendo aí? Estou fazendo análise. O fulano de tal te chamando. Aí você vai lá, para, porque o dono do provedor está chamando. Aí ele vai lá e fala, o que aconteceu com a dona Joana? Não sei o que aconteceu, mas ela está reclamando aqui. Tá, mas daí não tem nada a ver com isso. Isso não é coisa do técnico? Mas e aí? E aí o quê? Mas você não é o cara dos dados? Então começa uma série de interferências que a inteligência artificial fala, ó, vai, todo mundo para o saco, sai daqui. Deixa que eu quero trabalhar sozinha, tira todas essas intercorrências, essas interferências, e essa capacidade de geração de informação com velocidade, eu sei fazer muito melhor que os seus humanos. Me dá aqui os prompts, me dá o que eu tenho que fazer, isso vai ser realizado. Isso a inteligência artificial vai nos dar capacidade de executar, que é ganhar em agilidade, ganhar em velocidade e ganhar em criticidade. Para quê, depois de tudo isso? Para que o ser humano faça escolha. Para que o ser humano possa efetivamente trazer um processo de escolha. Então, quando a gente olha que a inteligência artificial pode processar dados, está aí, ó, executar tarefas padronizadas, e aí o padronizado é exatamente essa informação que nós acabamos de dizer. A criatividade humana continua sendo o verdadeiro motor. E, naturalmente, fazer fora da caixa não é um processo que vai caber para a inteligência artificial. Não vai. Porque a inteligência artificial, ela não sabe nem o que é risco. Ela sabe o que é tratar a informação. Mas risco, fala, não, eu vou, velho, eu vou. Não, mas ele está falando, mas eu vou. Isso é por conta de convicção. E convicção é um processo emocionalmente, né, ele vem da inteligência emocional, capaz de gerar em nós o poder de decisão. Convicção, nem muitas vezes ela é a estratificação da razão. A convicção também é a relação emocional do desejo de arriscar, do desejo de fazer. Quando a gente casa, a gente naturalmente está fazendo uma decisão emocional. Se a gente fosse botar na conta do lápis, né, compadre? Daria certo não, né? É muito difícil. Como é que é o nome do negócio que a mulher falou ontem lá, do Botox? Como é que é o nome que ela falou? Bioestimulador, né? Se eu fosse fazer conta do que já gastei em bioestimulador, que não é nem para mim, né? A gente não faria essas decisões. Então, eu consigo compreender que quando a gente traz essa capacidade de arriscar, ele vem por uma convicção de uma inteligência emocional. Porque eu quero fazer que isso dê certo. Isso nós precisamos dentro do ISP, dentro das nossas operações. O desejo de que isso dê resultado, não a lógica. Pela lógica, gente, a gente não vai construir mais mercado. A lógica está dizendo qual é a nossa taxa de crescimento, aonde que nós estamos, qual é a competição, que o concorrente abaixa o preço, que não sei quem aumenta os mega. A lógica, vão sair desse negócio aí? Vamos parar de brincar? Essa é a lógica. Mas as nossas convicções, a nossa inteligência emocional e a nossa segurança para isso é que é capaz de levar-nos a esse entendimento. Ou seja, para que tenhamos uma capacidade de adaptação, o que eu quero que vocês levem em consideração é que o processo de construção da inteligência artificial entre empresas, entre provedor e em qualquer processo, ele vem como contribuição. A inteligência artificial vai ser muito bem aplicada como contribuição.
mas ela não vai ser fator decisivo para o sucesso. Agora, ela vai ser fator contributivo para o sucesso. Ela vai agregar para nós aquilo que nos faz tornar um serviço mais diferenciado. Exemplo, na metodologia ACERT que nós fizemos lá com o Ronaldo, né? O Ronaldo, engenheiro, alguns de vocês conhecem muito bem, né? Com toda a capacidade cognitiva que ele tem, né? De ser muito direto, objetivo, que a sinceridade do Ronaldo beira a grosseria, né? Quase isso, não é isso, Ronaldo? Né? Quando ele falou, estou escrevendo uma metodologia que se chama ACERT, e que essa metodologia começa com a letra A do ACERT, e que o ACERT significa acolher. Acolher. Quando a gente fala acolher, a gente já entende, não é uma tarefa visualmente fácil, o Ronaldo de braços abertos, falando, olha, estou aqui, disposto a te acolher. Aliás, ele vai ter que fazer uma coisa interessante, o Ronaldo. Ele vai ter que mudar a mensagem dele do WhatsApp. Já pode mudar. Porque quando a gente vai ver do WhatsApp do Ronaldo, para quem tem ele aí, está escrito assim, Ronaldo, estou ótimo, não precisa perguntar. Sabe por quê? Porque as pessoas, olá Ronaldo, tudo bem? Então ele, para resumir essa conversa, né? Ele, estou ótimo, não precisa me perguntar. Só faltou ele colocar assim, fale o que você quer e não me enche o saco. Está aí, está aqui. Estou ótimo, não precisa me perguntar. Verdadeiramente, olhando para isso aqui, pelo exemplo do meu irmão, isso é acolhimento? É, pior que é, do jeito dele. Do jeito dele, é o acolhimento do jeito que lhe convém. Agora, Ronaldo na metodologia ACERT, eu tenho que ter um acolhimento do jeito que me convém ou do jeito que convém ao cliente. Então eu já tenho que mudar. Esse exemplo que eu estou fazendo, e obviamente provocando o Ronaldo, é porque temos que acreditar nas transformações, temos que fazer com que as nossas realizações saiam do nosso tradicional, saiam daquele elemento que normalmente a gente sempre fez, mas eu sempre fiz assim. Está aí o bom motivo para você largar a mão de começar a fazer. Porque o que você sempre fez, se continuar fazendo do mesmo jeito, vai ter dificuldade. Ou seja, a gente precisa fazer com que essa relação das tomadas de decisões passem a ser temperadas entre emoção e razão. Precisa entender que o certo para as nossas escolhas estarão efetivamente dentro desse processo de calibrar o que tem na razão e o que tem na emoção. Faz sentido eu levar para dentro de um sentimento de um cliente que está irado, esses dias de novo, tá? Pegando exemplo. Um cliente falou, olha, eu estou entendendo que teve rompimento, mas eu estou agoniado porque eu vou ter uma reunião de entrevista de negócio. A menina falou, eu compreendo, mas você tem que esperar o técnico. Entendeu? Essa resposta, inúmeras vezes, ela cria o conflito. E a gente não pode entender que a solução é dar respostas precisas na razão. Fala, poxa, eu estou tão aborrecida que isso tenha acontecido, foi um rompimento que aconteceu no seu drop, o caminhão que passou aí, meu Deus do céu, e o nosso técnico já está a caminho, ou ele está pronto para fazer isso.
Mas se Deus quiser, vai acabar bem. Essa resposta, ela não é racional. A racional é a seguinte: olha, seu Alberto já tem um chamado aberto aqui, agora o senhor é só aguardar mesmo, tá? Só aguardar. Ei, sabe o que está acontecendo? Se a gente não for rápido nisso, é capaz dele ligar para todos os provedores da cidade e falar: viu, eu preciso da internet agora, você instala? Então nós já estamos convivendo com situações, se a gente demorar para fazer o suporte, a manutenção, vai alguém e coloca uma internet nova para o nosso cliente, e depois ele vai discutir esse cancelamento. Então esse cuidado de razão e emoção não é uma lógica absoluta entre a gente justificar as coisas, mas sim de acolher, de acertar exatamente qual é o objetivo do cliente. Aqui, a gente coloca para reflexão que o equilíbrio dessas escolhas, eles estão entre a gente utilizar a inteligência artificial para alguns elementos, dimensionamento de rede, análise preditiva de rede, índice de incidência, ramal que está com problema, está tendo degradação, estão perdendo potência, tudo isso pode ser aliviado e minimizado a partir do momento que a gente utiliza a ferramenta artificial para poder fazer essa análise preditiva e cria para nós dashboards que possa traduzir. Agora não pode falar mais dashboards também, né? Tem que falar painel. Não é isso, o Glauco? Temos que falar painel. Para que a gente, obviamente, tenha ali êxitos no resultado de tudo isso. E junto com a inteligência artificial, a gente ter premissas que possibilitem tomadas de decisões. Mas a tomada de decisão vai ser ainda, Carlão, Mauricélio, né, Andy, vai cair na decisão de escolhas, porque quem é o gestor do negócio é vocês, são vocês. E vocês têm as convicções para arriscar, não a inteligência artificial. Tá? Muito bem. Com isso, nessa revolução dos dados, eu utilizo a ferramenta para poder ampliar a capacidade de informação, trazer mais visão de aplicação prática de quantitativos estatísticos e transformar isso em ações criativas. Eu pego os dados e transformo isso em criatividade. Eu pego os dados e ponho minha turma para fazer. Recentemente a gente colocou num provedor lá no Nordeste, que chama Minas Telecom, em Lagarto, especificamente no Sergipe, que é um estado pequeno, uma coisa que se chama embaixador de marca, embaixador. Nós começamos a mapear, aqui tem um pedaço de rede, aqui tem um pedaço de rede, aqui tem um pedaço de rede, aqui tem um pedaço de rede. Então, para cada pedaço de rede, a gente quer um cliente como embaixador. Esse cara é o embaixador da Minas, embaixador de marca. Qual a função dele? Estar atento no bairro dele, no grupo que ele participa, na comunidade que ele está. Ele é o embaixador de marca. Custa zero para a gente. A gente só dá o status para ele. Olha, você é o embaixador de marca. Então, por você ser o embaixador de marca, você vem aqui de 15 em 15 dias participar do Café dos Embaixadores. E ele se sente super importante. Mas, na verdade, o que a gente quer, ouvir. A gente quer, saber o que estão falando. Inclusive, quer saber como é que está o seu concorrente? Ao invés de você ir lá pesquisar no site dele porque não tem nada, põe um embaixador de marca desse, ele vai ficar sabendo até o que você não acredita. Isso vai elevar a nossa reputação, vai fazer com que a gente tenha uma informação mais aprofundada. E, para que a gente não pare no tempo, e consiga exatamente se desenvolver, a inovação, para que haja esse elemento contínuo de presença da informação. Eu sou do tempo que jogava videogame, tinha um joystick, e agora? A Cíntia Chagas, como falaria do joystick? Um controle, um pau com botão, que era o Atari, né, Carlão? Você jogou Atari?
Você tem cara de que jogou Odyssey, que era o mais rico. Hã? Antes? Bom, no meu tempo era jogar o peteleco, sabe peteleco? Que era a moedinha e a bolinha de gude, é isso aí. Mas hoje eu vejo pelos meus filhos, eles estão convivendo com situações em que jogar é competir, não é mais se divertir. Acho que de vocês também, né? As nossas crianças hoje, elas não jogam por diversão, elas jogam por competição. O meu menino de 13 anos, ele fica irado quando perde. A gente dava porrada, brigava na rua, saía roxo, mas saía divertido. E a gente se reunia de novo para brigar de novo, né? Para porrada, tiro, porrada e bomba. E hoje não, hoje é essa competição. E que tem feito da gente pessoas naturalmente diferentes. Pessoal, para que a gente possa terminar todo esse entendimento que nós estamos falando, seja pela inteligência artificial, ou seja pela capacidade de criatividade e de pessoas agindo, o que não pode faltar é treinamento. O treinamento é a condição, né, o condicionamento de gerar nas pessoas a coragem para que elas tenham ali atitudes, e tendo atitudes elas possam efetivamente fazer um processo de melhoria contínua. Ok, aqui tem um negócio piscando fim que não aparece ali, né? É isso? Então, ó, para que fique claro para vocês, e eu gostaria de fazer sempre, não vai haver competição entre inteligência artificial e pessoas. Não vai haver. Quem estará no nosso comando do provedor continua sendo nós, continua sendo pessoas. O que nós não podemos fazer é ficar vulneráveis à sugestão de uma inteligência artificial. Porque se nós formos vulneráveis nas escolhas que a inteligência artificial nos guiará, fatalmente a gente corre o risco de perder a criatividade. E perdendo a criatividade, a gente vai perder a nossa diferenciação. Muito bem, para todo mundo que teve aí, quando tiver essas informações, me chama para um café. Que café hoje é ouro, né? Então me chama para um café, que eu tenho certeza que a gente vai poder trocar boas experiências no que diz respeito a explorar das pessoas o que elas têm de melhor e explorar também da inteligência artificial o que ela também pode oferecer de melhor. De modo que nós, de novo, não vamos ter competição. Nós faremos das duas coisas a melhor situação para que a gente tenha bons resultados. Muito obrigado pelo convite, pela presença de vocês. Aos que não almoçaram, obrigado. E aos que já almoçaram, a gente tem a oportunidade aí de desfrutar de mais o período da tarde do evento. Obrigado a todos, obrigado pela... Cadê a turma aqui da organização? Aqui, né, o meu amigo. Valeu, gente, até a próxima.